Elias, um profeta, um homem escolhido por Deus, mas que em um momento de sua vida passa por um desânimo, e neste desânimo ele se coloca aos pés do Senhor. Fique atenta, nos próximos minutos falaremos sobre este assunto. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que transforma, hoje no 4º dia de reflexão com o tema Saudades de Ti, Senhor, com base em uma canção que fala sobre este assunto, de quando estamos fracas, sentimos saudades do Senhor, e quando sentimos saudades do Senhor, nós precisamos nos posicionar em nos colocar aos pés em oração. Ou seja, primeira fase, reconhecer que estamos fracas. Segunda fase, nos render aos pés do Senhor. E o profeta Elias, ele é um ponto de reflexão para a nossa vida, de ensinamento para como proceder nesta segunda fase. Elias passa por uma situação de perseguição severa de uma mulher de um coração muito mau, chamada Jezabel. E ele então foge dessa situação e vai para o deserto, e no deserto ele se encontra debaixo de um zimbro, que está aqui no livro de 1 Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 19. E o ânimo dele já desaparecendo totalmente, ele se coloca diante de Deus em oração, porque era um homem de Deus, um homem que conhecia o Senhor, e ele diz assim: já basta, ó Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Ou seja, ele coloca a limitação humana dele, a limitação daquilo que ele enxergava no altar do Senhor. Então, nesta segunda fase, que é uma fase de se render, eu preciso colocar: Senhor, eu estou fraca nesta situação, eu sei que o Senhor carrega o meu peso, que o Senhor alivia tudo o que eu estou passando, porque eu estou cansada, eu estou fraca. A tua palavra nos ensina desta forma, mas eu estou aqui e eu preciso do teu socorro. Então, nos render aos pés do Senhor é entregar todo esse sentimento aos pés do Senhor e colocar: Senhor, eu estou fraca, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ter um relacionamento de intimidade contigo, eu não consigo mais ler a palavra, porque o meu pensamento envolve na situação da qual eu passo, seja uma situação de tristeza ou uma situação de um estilo de vida que você vive e que faz com que você pense que essa vida é boa, mas que te afasta do Senhor. Então, neste momento, eu preciso dizer: Senhor, eu sou limitada e eu preciso do teu Espírito Santo para me ajudar. E neste capítulo 19 do livro de 1 Reis, quando Elias então faz essa oração, no versículo 5 diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele tinha acabado de fazer uma oração a Deus, dizendo que ele já não aguentava mais e que ele tinha suas limitações. O Senhor ouviu a oração de Elias da mesma forma que ouve a minha oração, ouve a tua oração. E o Senhor vem com um socorro até Elias, o anjo toca em Elias, despertando para algo que iria acontecer. E você coloca no altar do Senhor as suas limitações, e em seu pensamento, no seu coração, vem algo assim: eu preciso agora me levantar, ter um posicionamento diante dessa situação. Ou, por exemplo, um luto que você tem passado há alguns anos, e você diz: basta, eu ouço em meu pensamento, no meu coração, que eu preciso dar um basta, que eu preciso me levantar, me arrumar e começar a sorrir novamente, porque Deus tem um plano para a minha vida. Ou um filho que não está nos caminhos do Senhor, e isso te traz uma tristeza muito grande, você precisa se posicionar e dizer: filho, vem aqui, eu te amo mesmo assim, eu te quero bem, eu oro por você e eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso, e profetizar bênçãos na vida deste filho, do seu esposo, daquela pessoa que você tem orado. Então o anjo tocou e disse a Elias: levanta-te e come. Então, quando o Senhor fala com você, quando vem algo no teu coração, o que você faz? Você obedece ou continua estagnada na situação? E Elias, o que fez? Está descrito aqui no versículo 6, que diz assim: e olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu,
e tornou a deitar-se. Quando o Senhor vir com o socorro, com uma palavra de despertamento para a tua vida, não volte à forma como você estava de saudades do Senhor. Quando nós nos posicionamos, nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Deus e seguir adiante e dizer, profetizar palavras de bênção, palavras de motivação para que eu continue. A situação vai mudar, o luto que você vive de uma pessoa querida em seu coração, ela não voltará, ela continuará falecida. O filho que está perdido, que está longe dos caminhos do Senhor, quanto tempo demorará para ele voltar? Então são situações que algumas vezes nós não temos como dizer quando essa situação será resolvida. Mas o que nós precisamos é entender que o Senhor nos sustenta, porque nós nos rendemos aos pés, reconhecemos e rendemos. Não podemos fazer assim como Elias fez. Ele entendeu a situação, ele se alimentou, teve um momento de ânimo, mas voltou a dormir, voltou ao patamar de desânimo. Mas a misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é infinita e tem um plano especial para cada um de nós, assim como tinha para a vida de Elias. E no versículo 7 diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Então Elias entende o propósito, porque ele tinha feito uma oração e o Senhor enviou socorro. O Senhor tem enviado socorro para você, mas você precisa se levantar. E no versículo 8 diz assim: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então Elias adquiriu força e prosseguiu e caminhou 40 dias e 40 noites. O Senhor vem com o socorro, nos concede ânimo, mas é preciso posicionamento. Quando nós nos levantamos, comemos e bebemos. Mas o que eu faço a seguir? Continuo ou volto para a mesma situação que eu estava? Temos uma grande tendência em querer que as coisas sejam resolvidas imediatamente. E nem sempre vai ser assim. Então, há uma caminhada, há um tempo para acontecer todas as coisas. E este tempo pode demorar até anos. E tem situações que elas nunca serão resolvidas. Então, o que eu faço se essas nunca forem resolvidas? Viverei com saudades do Senhor para o resto da minha vida, ou prosseguirei em ânimo, sabendo quem é Deus na minha vida, daquele que me completa, daquele que me sustenta, daquele que me envolve, daquele que é o meu Pai. E aí o que acontece no versículo 9? Diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Elias novamente entra numa caverna em desânimo, porque o tempo passou, mas a perseguição ainda continuava, e ele entra nesse desânimo novamente nesta caverna. Mas o Senhor, com a misericórdia, veio novamente até Elias e disse: O que fazes aqui, Elias? E ele, em oração, coloca novamente no altar do Senhor. Se nós não colocarmos no altar do Senhor, nos rendermos aos pés do Pai, as nossas fraquezas, nós não conseguiremos sozinhas enfrentar batalhas, obstáculos que podem acontecer na nossa vida. E aqui nos próximos versículos tem algo muito especial da parte de Deus para um segundo tema, não para o tema de hoje. E no versículo 2, em uma voz mansa e delicada, o Senhor fala com Elias. E novamente Elias faz a mesma declaração de que ele era um homem zeloso pelo Senhor, mas que havia uma perseguição para ele. E no versículo 15, o Senhor
lhe dá uma palavra e diz assim: vai, volta pelo teu caminho. Em que momento você começou a ter saudades do Senhor? Em que momento você deixou de olhar para Deus? O Senhor diz: volte para aquele momento onde você se mergulhava nos meus pés em oração, em leitura da palavra, onde você se alegrava na minha presença, onde você se entregava ao meu amor. O Senhor diz: volte para este momento. E você pode dizer, como Elias disse várias vezes, o que ele passava: mas Senhor, hoje eu vivo uma decepção muito grande e este sentimento envolve muito meu coração e eu ando em desânimo. E o Senhor diz a você: volte. Aquele amor que você tinha, aquela vontade de me procurar, aquela vontade de se envolver em oração comigo, de um relacionamento de intimidade, de leitura da palavra, porque o que nos fortalece é um relacionamento de intimidade com Deus. Não se perca, não priorize os sentimentos que nos machucam, porque eles existem porque vivemos nesta terra e aqui as coisas podem acontecer porque a própria palavra nos deixa este alerta. Mas o que realmente te faz sorrir? As expectativas em relação a pessoas e coisas e tempo, ou Deus que nunca te deixa só? E volte a viver a grandeza do Senhor na sua vida. Quando nós damos mais importância aos sentimentos que nos machucam, nós deixamos de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Fique conosco nos próximos vídeos falando sobre a terceira fase. A primeira é reconhecer, a segunda é se render e a terceira é deixar-se ser preenchida novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.